Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus, o seu canal onde Jesus é o tema central. Estamos no terceiro vídeo da série de nosso testemunho Diário de um Milagre, da minha esposa Luciana. Mas antes de continuarmos, fica a dica para não se esquecer de compartilhar este testemunho em suas redes sociais, curtir o canal e o vídeo. Então agora retomemos a sequência do testemunho. No vídeo anterior, nós paramos no momento em que o corpo da Luciana começou a ter muitas reações e também a paralisar. Os médicos não sabiam a causa de todas aquelas reações. Começaram a supor que poderiam ser reações aos opioides para combater as dores, como morfina, tramal, buscopan, etc., que eram-lhe ministrados. Mas, após inúmeros exames, os médicos não conseguiram diagnosticar a doença que ela tinha. E ela teve 2 choques sépticos. Choque séptico é uma infecção generalizada que causa falência de órgãos e pressão arterial perigosamente baixa e é a causa da maioria dos óbitos em CTI. Contratei um médico assistente. O fato foi que nenhum médico no hospital conseguia diagnosticar a doença que lhe estava tirando a vida. E no dia anterior a este médico aparecer no hospital, indicado por uma prima, eu virei para o meu cunhado na sala do CTI e lhe disse: Wagner, não vejo médico nesta equipe que tenha cabelos brancos, que expressem experiência, algo que seria importante para se chegar a um diagnóstico preciso. Aí, no dia seguinte, este médico assistente apareceu, com seus cabelos branquinhos como a neve. Fui chamado e informado por este médico assistente de que de cada 10 que têm choques sépticos, 7 pacientes morrem, e naqueles 3 que conseguem sobreviver, é muito provável que tenham sérias sequelas cerebrais, no coração, etc. Mas neste momento eu clamei o nome de Deus e a cada exame que faziam nela para achar uma sequela, como ecocardiograma, tomografia, etc., para a surpresa da equipe médica, nada encontravam. Enquanto isso, é necessário realizar uma traqueostomia, e este médico começa a realizar uma série de outros exames para encontrar o diagnóstico correto, pois ele apontava 3 doenças possíveis: esclerose lateral amniotrófica, Guillain-Barré ou porfiria aguda intermitente. Assim, após os resultados dos exames, ele consegue achar o diagnóstico correto, que era porfiria aguda intermitente. Começou então a corrida contra o tempo para adquirir a medicação que era importada e demoraria cerca de 45 dias para chegar da Europa. Após assumir a Luciana, havia uns 3 dias, isto em um domingo, este médico assistente que diagnosticou a porfiria lá no CTI, junto com a sua esposa, me chamaram para fora do box e me prepararam para o pior, pois eles me disseram que pacientes com o quadro que a Luciana se encontrava naquele momento, de cada 10, 9 não conseguiam sobreviver. Mas eu jamais deixei de crer que a palavra final venha do meu Deus, e onde o homem pensa que coloca um ponto final, nosso Deus vai lá, aleluia, e com as suas próprias mãos coloca uma vírgula para reescrever a história e nos proporcionar uma nova vida. Pois a palavra de Deus me deu consolo e fé, pois nos Salmos 23:4 está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E em Isaías 26:3, a palavra de Deus diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E em Isaías 53:5b nos diz: o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas
fomos curados. Foi uma notícia que de imediato me desmoronou emocionalmente, pois na hora me vieram à mente as nossas 2 filhas na época, com 8 e 3 anos de idade, mas imediatamente, antes que eles se ausentassem da minha presença, eu lhes disse que confiava e cria que Deus curaria minha esposa e que ela daria testemunho deste milagre para a honra e glória do seu santo nome. A contratação de médico assistente, como citado anteriormente, devido ao agravamento do seu quadro clínico, e dificuldade de diagnóstico, me ocasionaram gastos vultosos, pois cada ida dele ao hospital me custavam R$1.000 durante a semana e R$1.500 nos finais de semana. Destaco que o médico ia quase todos os dias ao hospital, até que a dívida finalizou uma quantia que os amados podem imaginar, pois ele chegou com 1 mês de internação e foram 3 meses de assistência médica. E só para se ter uma ideia, em apenas 4 dias de carnaval, eu gastei R$1.500 por dia, totalizando R$6.000 só no carnaval. Contudo, mais uma vez, Deus provê todo o socorro, pois aqueles gastos que temos com anestesias e uma cirurgia, somos ressarcidos. Mas o meu caso era diferente dos enquadramentos que existiam no formulário a preencher para solicitar o ressarcimento dos meus gastos com o médico assistente. A única opção que existia e que preenchi tinha um limite de R$300, sendo que cada nota fiscal que cadastrei era em torno de R$5.000. Então, iria deixar de ser ressarcido em quase todo o valor. Mas eu orei e fiz a solicitação pela fé. Descrevi tudo o que havia ocorrido, a imprescindibilidade da contratação do médico especialista em doença rara para poder diagnosticar a doença de minha esposa e que não existia no hospital esse tipo de médico. Então o setor responsável no MPF em que trabalho me liga e pede que eu forneça o prontuário para comprovar o que eu havia alegado e que o órgão superior do Ministério Público ia analisar meu pleito, pois meu caso se enquadraria em uma excepcionalidade que eu nem tinha conhecimento, não ficando restrito a receber apenas aquele limite de R$300. Então acreditei que na instância superior celestial já estava decidido por Deus a meu favor. E desta forma consegui ser reembolsado quase na totalidade dos gastos com o médico assistente. Mas em amor à obra de Deus, coloquei em meu coração que todo o dinheiro que me foi ressarcido seria investido na obra de Deus, para a glória do seu nome. No mesmo domingo que recebi a notícia de que apenas 10% dos pacientes no quadro da Luciana sobrevivem, o médico assistente me fez uma ligação informando que a ABRAPO, Associação Brasileira de Porfiria, havia conseguido uma pessoa que também tem porfiria e possuía medicação em estoque na sua casa. Poderia então emprestar referida medicação importada, que demoraria 45 dias para chegar ainda. Mas esta pessoa era de Suzano, São Paulo, e se tratava de um dia de domingo. Eram 16 horas a hora que consegui contato com essa pessoa e lhe perguntei se poderia levar a medicação para o aeroporto, para que esta chegasse o quanto antes até mim no Rio. Mas ele estava saindo do hospital naquele dia, pois também estava passando mal e só poderia fazer isso provavelmente na terça-feira. Como minha esposa precisava urgentemente da medicação, eu liguei novamente e perguntei para o rapaz de Suzano se eu poderia ir com o meu carro naquele mesmo momento para buscar a medicação em sua casa. Assim, logo ele autorizou e saímos. Eu, meu sogro, o irmão da minha esposa e meu cocunhado. Isso por volta das 18 horas, lá da Barra da Tijuca. Chegamos em Suzano por volta de meia-noite. O rapaz nos recebeu super bem. Concedeu não apenas uma caixa de medicação, mas 5 caixas da Emina. Cada caixa custa agora R$116 mil. Assim, Deus concedeu a medicação poucos dias após o diagnóstico e por volta de 1 mês de internação,
lhe foi ministrada essa tão importante medicação. Até aquele momento da internação da Luciana, eu não costumava orar mais do que naqueles momentos rotineiros de oração, que são ao acordar, antes das refeições e antes de dormir. Mas nesses 4 meses da Luciana internada, eu orava em muitas oportunidades durante o dia. Eu recebi um prognóstico ruim dos médicos, em seguida eu já orava a Deus, lhe entregando tal petição e descansando em sua palavra. Também, quando chegava a hora de pegar o carro, nas vezes que conseguia ir em casa para passar um fim de noite com as minhas filhas, eu durante todo o percurso, tanto de ida quanto de volta do hospital, mas principalmente na volta, eu orava com as lágrimas descendo, meus amados. Eu clamava a Deus pelo milagre na vida da minha esposa, em um diálogo sincero com Deus. Mas sempre que isso ocorria, a Luciana ficava no hospital acompanhada de algum familiar. Já em casa, quando eu chegava do hospital, tomava um banho, jantava e fazia o culto doméstico com as minhas filhas. Meus pais que ficavam com as minhas filhas, naquele momento em que a Luciana estava no hospital. Nestes cultos, nós pegávamos a Bíblia da Luciana e líamos todos os versículos marcados por ela no livro de Salmos. Após, clamávamos em oração juntos de joelhos. Um hábito que tínhamos era ler o Salmo 86, sempre, e líamos junto o seu primeiro versículo em voz alta. Posteriormente, lendo o livro Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart, aprendi que Deus nos disponibilizou o livro de Salmos para o utilizarmos em várias ocasiões, e dentre estas, quando estivéssemos em situações de aflição, quando precisamos clamar pelo socorro e já nos faltam palavras. Então, podemos fazer uso de um dos salmos e utilizá-lo como uma oração em nosso favor. O testemunho ainda não acabou, mas peço licença e lhe convido a fazer comigo esta oração do Salmo 86 e medite nas palavras desta preciosidade que Deus nos disponibilizou. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 86. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti. Procura tirar minha vida, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste.
que versículos profundos que falavam ao meu coração nos momentos em que eu muito precisava de uma palavra vinda direta de Deus e que me confortava, sarava minhas feridas e me davam uma paz de espírito que apenas Deus, através do seu Espírito Consolador, Ele pode nos conceder. Então façamos bom uso dos salmos nestes momentos, e foram para isso também que eles foram escritos para nós. Teve uma ocasião em que eu tinha acabado de almoçar para ir ao hospital, ficar com a Luciana. Mas antes fui orar em nosso quarto no segundo andar da casa. Orava segurando a foto da nossa família e deitado ao chão, com o rosto colado ao piso, em sinal de submissão e dependência de Deus. Já ao final da oração, eu percebi que a porta do quarto abriu e fechou. Continuei a orar. Isso aconteceu antes umas 2 vezes. E na última, percebi que a pessoa entrou e começou a acariciar a minha cabeça e a colocou em seu colo. Quando terminei a oração a qual estava fazendo, com o rosto já lavado em lágrimas, abri meus olhos e vi que era minha filha mais velha, Issa, que acariciando meu rosto me dizia: papai, não chore, não fique triste, pois Jesus vai trazer a mamãe de volta para casa, não chore. Momento em que eu disse para minha filha: filha, você perdoa papai, pois não era para eu chorar na sua frente, mas sim estar lhe dando forças. Contudo, é você que vem me fortalecer com suas palavras de fé. Aqui eu faço uma observação de que eu, durante os 4 meses de internação da Luciana no hospital, eu não dormia em nossa cama e nem em nosso quarto, mas dormia junto com as minhas filhas em uma sala da casa. A família se une com propósito em oração, mas nosso Deus, Ele gosta de causas difíceis para Ele manifestar o seu poder. Sobre este tema da manifestação de Deus em nosso meio, por meio dos milagres, eu vou ler bem rapidamente para a nossa meditação um pequeno trecho do livro de Simon Kistemaker, cujo título é Os Milagres de Jesus, explorando os mistérios das obras divinas de Jesus. Deixemos o Espírito Santo falar aos nossos corações. Leiamos. Nós aceitamos pela fé que Jesus ainda é o mesmo que era durante o seu ministério terreno. Ele ascendeu ao céu, mas nos deu a promessa de que estará conosco até o fim dos tempos. Portanto, podemos esperar que Ele seja o grande médico e cure aqueles que estão doentes no nosso meio. Chegamo-nos a Deus em oração e rogamos a Ele que nos responda, dando-nos cura e saúde. A promessa que Ele cura todas as doenças ainda é relevante e pedimos que a cumpra. Quando reivindicamos que Ele cumpra a sua palavra, sabemos que Ele nunca volta atrás naquilo que nos disse. Ele é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele também disse que podemos pedir qualquer coisa em seu nome, e Ele a fará. Isto é, desde que o nosso pedido glorifique a Deus, o Pai, promova o seu reino e esteja em harmonia com a sua vontade. Ele nos ouvirá. Se temos prazer em darmos presentes generosamente para os nossos filhos em várias ocasiões, quanto mais o nosso Pai Celestial está pronto a nos conceder boas dádivas que incluem a saúde e o bem-estar. Depois de todo aquele tempo, sem diagnóstico, sofrendo, receber a notícia que eu seria entubada, foi muito ruim. Mas depois, saber que eu seria traqueostomizada, foi pior ainda. Imaginar ficar com um buraco aberto na sua traqueia
e todo o incômodo que aquilo traria, e ainda sem saber o tempo que tudo duraria, não tem como expressar, é horrível. E logo depois de receber aquele diagnóstico da porfiria, uma doença rara, genética e incurável, eu pensei, tá muito difícil tudo isso, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele está comigo nessa. A força de Deus em você significa o amor divino operando dentro de você. Esse é o maior poder. Deus é o que opera em nós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, não tenha medo do amanhã. Creia que Deus tudo pode e está no controle de tudo. Naquele momento, o médico me deu 10% de sobreviver. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Quando Ele parece estar atrasado, é porque Ele está fazendo algo melhor e maior para nós. Aqui termina o terceiro vídeo. Continue conosco, pois o testemunho deste diário de um milagre continua nos próximos vídeos. Curta o vídeo para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante. Ative o sininho, faça o seu comentário e também deixe seu nome lá para a oração. E o das pessoas que desejar que oremos, aqui embaixo nos comentários. E o mais importante, se desejar a paz de Cristo em sua vida, o receba agora, para que o Espírito Santo, neste exato momento, faça morada em você. Agora pare o que está fazendo e digite: eu o recebo. Sempre consciente de que nunca será por mérito nosso, pois o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Então, é pela graça que somos salvos. Lembre-se, não se entregue ao problema, não permaneça em tristeza, se entregue à salvação. Venha conhecer Jesus.